Nós estamos ao vivo no Além da Notícia desta noite. Você pode participar conosco de qualquer parte do Brasil. Basta mandar um e-mail para a gente agora, alemdanoticia@cançãonova.com. alemdanoticia@cançãonova.com. Eu já quero aqui atender a duas pessoas. Olha, boa noite, a paz de Jesus. Trabalho na educação estadual de São Paulo há 20 anos e a educação tem decaído em seus ensinos a cada dia. Até hoje, professores, gestores, coordenadores e funcionários não sabem ou nem ouviram dizer a respeito de ideologia de gênero. O que fazer para a informação chegar mais rápido até eles? É o Regis, do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica de São Paulo. E tenho também aqui, boa noite, parabéns pelo programa, o tema está muito interessante. Por favor, onde eu consigo essa introdução que você leu, Ronaldo? Daqui a pouquinho eu vou trazer. É um texto aqui de Yane Cruz Obandi, tá? Mas muito pertinente. Quero fazer um encontro com meus catequizandos com o tema de hoje. Obrigada, Deus abençoe. Elaine não falou de onde é. Nós deixamos aqui algumas questões pendentes. Estou com o padre Rafael, estou com a Damares, que é educadora, que é pastora evangélica. É bacana ter aqui uma pastora evangélica educadora e um sacerdote. Como é que a gente pode dizer desse momento que a gente está vivendo aqui, pastora? Na verdade, eu e o padre Rafael, nós somos parceiros em algumas lutas, já há algum tempo, né? Nós participamos na questão, na luta contra a descriminalização do aborto, nós estamos juntos já há algum tempo, e muitos outros temas. E agora no PNE, estamos trabalhando junto, então... os temas nos unem. O que nos une é maior do que o que nos separa, com certeza. Além disso, eu também, na família, tenho um irmão que é pastor, metodista, que talvez até esteja nos assistindo agora. Sim. Então, a convivência com pastores, para mim, não é estranha. E eu tenho um cunhado lá em casa que é padre. Então isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Esse é um pluralismo brasileiro que é, de fato, que é saudável, não é? Porque às vezes se fala muito do pluralismo por aí, mas um pluralismo que aceita qualquer coisa e que denigra as pessoas, na verdade, né? A sua história de vida, a sua caminhada. Agora, um pluralismo saudável, de fato, religioso, que nos une, isso é algo que temos que promover. Ser exaltado. Eu também fico encantado com tudo isso, porque vejo que as causas importantes, a gente vai tomando conhecimento que elas estão nos aproximando cada vez mais. Vamos lá. Bom, nós temos aqui algumas questões. Eu quero agora fazer um papel aqui importante de ajudar a tanta gente que está em casa, como doutora Damares, padre Rafael, como um educador, seja ele cristão, ou seja um educador que tem dentro de si também uma crença em valores que vão contra estes contravalores que a gente está denunciando aqui, como ele pode se comportar diante, por exemplo, disso que nós estamos vendo acontecer, quando não existe uma lei que estabeleça isso? Como é que isso está acontecendo e não é lei? Como é que isso está estabelecendo e não se pediu autorização, não se aprovou em lugar nenhum? Sim. O Ronaldo, essa pergunta ela é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Deixa eu contar o exemplo de um educador que me procurou. Ele recebeu um material para mostrar em sala de aula que trazia a foto de dois homens fazendo sexo, dois homens pelados fazendo sexo. Não era uma foto, eram gravuras. Um homem e uma mulher e duas mulheres. E na parte da mulher, inclusive, ela estava com a língua de fora e ele tinha que dizer para a classe dele que o objeto de prazer da lésbica é a língua e que seria interessante que a lésbica usasse camisinha na língua. A imagem é muito forte. E era para crianças de 10 anos. E ele se recusou. Eu não quero mostrar isso em sala de aula. E aí, ele fez muito certo. Por quê? O educador, ele pode invocar, no momento em que o material desse chega em sala de aula, chega na sua escola, o princípio constitucional chamado objeção de consciência. A sala de aula é o território dele. Quem manda na sala de aula dele é ele. Ele pode abordar sobre doença sexualmente transmissível sem mostrar aquela gravura. E aquele material, inclusive, fazia parte de um programa de combate à homofobia na escola. Eu não preciso combater a discriminação exibindo uma gravura de dois homens fazendo sexo. Então, o professor pode falar de discriminação, pode falar do combate ao preconceito, sem necessariamente expor a criança. Porque uma coisa que a gente tem que estar atento, Ronaldo,
o abuso sexual não é só o contato físico. Expor a criança a uma imagem dessa também é um abuso sexual. É uma forma de abuso sexual. Então, aqui eu gostaria de deixar para esse professor, cristão ou não cristão, que não se sente à vontade com esse material, ele não é obrigado. Ele pode produzir o seu próprio material e ele pode abordar o conteúdo sem usar esse material, sem usar material algum. Ele pode simplesmente ter um diálogo com seus alunos. Então, o professor, ele pode invocar a objeção de consciência. E se ele sofrer pressão na escola, ele procura a Secretaria de Educação. E se ele sofrer pressão na Secretaria de Educação, ele pode procurar um promotor da vara da infância. E com certeza o promotor da vara da infância vai ficar do lado do professor, porque nós não podemos expor a criança a abuso sexual e a erotização da forma como muito material tem sido confeccionado no Brasil. Essa informação é preciosa, preciosíssima. Eu apenas gostaria de introduzir já uma outra questão, que é a de um pai que está conosco. A gente tem uma gravação com um pai, não é? Esse pai, ele tomou conhecimento de algo no livro de um filho e ele não concordou com aquilo e ele fez justamente isso que a senhora está aqui agora também nos dizendo. Ele discordou e foi atrás disso. Eu não quero isso. Vamos ouvir aí a reportagem. Rodrigo, já no começo do ano, recebeu a lista de assuntos que seriam abordados na primeira série que sua filha de 5 anos frequenta. Logo viu o assunto: sexualidade. Pelo acompanhamento que já realiza na vida escolar de sua filha, foi procurar os livros paradidáticos que eram recomendados sobre o assunto para a faixa etária e levou um susto ao se deparar com material inapropriado para a idade da filha. O livro trazia imagens fortes e distorcidas. Eu, como pai, esse conteúdo, esse livro não deveria estar disponível para a faixa etária de crianças. Na realidade, ele pode ser até utilizado no final da adolescência, agora para crianças, extremamente inadequado. E nisso começamos a fazer uma mobilização nacional para apresentar ao Ministério da Educação a mudança da indicação desse livro, porque nós entendemos que crianças não devem ter acesso ao conteúdo que é assim, extremamente inadequado. Criar um caminho confiável de diálogo é fundamental, principalmente em parceria com os professores. É preciso que os pais fiquem atentos a imagens incoerentes, para que não haja estímulos excessivos e para evitar o amadurecimento precoce. Senhores, o que dizer, Padre Rafael? O vídeo é muito interessante, muito claro, não é? Porque justamente lembra, em primeiro lugar, o papel dos pais, não é? Que devem, de fato, acompanhar, estar atentos ao material que é proposto e, segundo, a mobilização dos pais que pode e deve haver, justamente para lembrar ao nosso Estado, ao nosso governo, que compete, em primeiro lugar, aos pais a responsabilidade de educação, sobretudo nessa questão na área da sexualidade. Inclusive, até mesmo em certas situações, se recusando que o filho participe de uma classe como essa. Não é? Às vezes vai ser o professor que vai se recusar a ministrar o conteúdo, às vezes vai ser o próprio pai. A gente conhece, eu tenho casos, testemunhos de mães que disseram: eu sou professora, dou aula numa escola, na escola se passa esse material e eu disse que eu não queria e respeitaram a minha posição e eu que faço essa educação. Tá? Então é muito importante que haja uma mobilização, que haja um acompanhamento dos pais. E depois, terceiro lugar, é importantíssimo que nós tenhamos e que procuremos suscitar produção de material nesta área que condiga com a faixa etária das crianças e que de fato leve para uma educação sexual mais saudável. É importantíssimo hoje que haja pedagogos, que haja psicólogos e pais que colaborem com essa produção. Nós esperamos até o final desse ano, doutor, até produzir um material que possa estar sendo disponibilizado para os pais justamente sobre o tema. Agora, tem uma faixa etária precisa,
Como o pai disse, não é naquele momento ali, talvez, o momento ideal. E isso a gente percebe, como a gente tem visto em algumas entrevistas por aí, psicólogos e pedagogos de bom senso que reagem da mesma forma que nós, né? Eu gostei muito da atitude desse pai. Ainda esta semana, chegou lá na minha casa, o meu filho de 8 anos levou 2 folhas, que era a escola pedindo sugestões em várias temáticas, perguntando o que a gente, que avaliação nós pais fazíamos do conteúdo que o nosso filho está aprendendo, e não questionava quanto a isso, mas eu fiz questão de escrever um ponto, uma observação sobre isso. Não gostaria que fosse dada ao meu filho nenhum conteúdo com respeito à educação sexual, nem à ideologia de gênero. Mas fiz questão de ser muito claro nisto, e até digo que é até bom a gente ir à escola. Não é? Sim. Claro. Sim, eu conheço o Rodrigo, e o Rodrigo, a partir desse episódio, ele começou a reunir todo o material que ele tem encontrando no Brasil. Acabou sendo um parceiro nas nossas lutas também. O material que a filha dele teve acesso era tão ridículo que a professora colocava o dedo na bonequinha e fechava o livro para o dedo da professora entrar no bonequinho e entrar na bonequinha. A professora tinha que simular no livro, para a criança de 4 anos, como era uma relação sexual. E isso deixou indignado, e aí nós fomos buscar que a partir de 3 anos. E aí, Ronaldo, o que nós estamos trabalhando no Congresso Nacional, mudar a lei de diretrizes e bases da educação na seguinte linha: que o conteúdo educação sexual seja uma matéria facultativa e não abordada em todas as outras matérias. E sendo uma matéria facultativa, o pai autoriza ou não o filho a fazer aquela matéria. Assim como religião hoje é uma matéria facultativa. Sim. Se a gente conseguir que isso tenha apoio, que a gente conseguir que essa proposta seja aprovada, eu creio que parte dos nossos problemas serão resolvidos. Doutora, mas há uma questão aqui que eu acho que está todo mundo querendo saber. Quem é que está promovendo este tipo de educação? Quem está produzindo este tipo de material? Qual é a cabecinha genial que pensou nisto e já começou a fazer sem o conhecimento, sem uma lei aprovada, sem algo que seja legal? Olha, a questão da orientação sexual na escola, ela já vem dos parâmetros curriculares desde 97, 2000, ela já vem aí para ser abordado. O que está errado não é a abordagem do tema, é como o tema está sendo abordado. Exatamente. O que está errado são os atuais gestores, a falta de bom senso nos atuais gestores de educação. É isso que está errado. Eu fico imaginando que é um grupo de especialistas que não tem nem filhos, ficam sentados de trás de uma mesa, selecionando o material que vai ser usado em sala de aula e criando o material. Sem nenhum bom gosto, sem nenhum bom senso. A senhora ainda imagina bem, porque eu fico imaginando produtores de filmes pornográficos. Olha, tem material que é pior que livro pornográfico. Nós temos uma cartilha que foi feito para homens impotentes, e aí vai uma outra situação. O Ministério da Saúde faz um monte de material, não encontrou esse monte de homens impotentes e mandou para a escola para aproveitar. Já que fizemos tanto, vai para a escola. O material era tão ridículo que os meninos adolescentes estavam indo para o banheiro se masturbar usando o material feito com dinheiro público. Nós temos um material que foi feito para travesti. Olha a falta de cuidado. A cartilha se chama Ser Travesti. É tão terrível que esse material ensinava a colocar camisinha no dedo para ter a relação com o dedo, o travesti com o seu parceiro. E esse material chegou em sala de aula com essa linguagem. E aí a gente foi perguntar, mas não é para travesti? Não é ensinando a ser travesti? Como batalhar programa? O que eles disseram? Fizemos uma quantidade tão grande que tínhamos que entregar em algum lugar. Então, o que está faltando é falta de bom senso dos atuais gestores de educação. O que está faltando é, no mínimo, a gente mudar toda a equipe que está aí. Porque é erro atrás de erro. E quando a gente flagra uma situação dessa, sabe o que eles dizem? Foi um equívoco.
Só, Ronaldo, nós estamos cansados de equívoco na educação. Nós estamos cansados de erros. Se eles não dão conta de resolver os erros, se eles não dão conta de acabar com tantos equívocos, entrega para quem consegue fazer isso. Entrega a educação para pessoas sérias no Brasil. Já passou do absurdo. O que está acontecendo no Brasil já passou do absurdo. A gente encontrar material, por exemplo, aí vamos começar aqui já a entrar na questão de gênero. Está se falando da homossexualidade e da bissexualidade a partir de 3 anos em sala de aula. Eu fui numa escola no interior de São Paulo que estava ensinando as crianças a contar, 3 anos. E a contagem era assim: um patinho mais um patinho, 2 patinhos. Um gatinho mais um gatinho, 2 gatinhos. Um gay mais um gay, 2 gays. Para crianças de 3 anos. O conto de fada naquela escola era um príncipe encantado procurando um outro príncipe encantado. E no final da historinha, os 2 príncipes se beijam. Sabe o patinho feio? A famosa história do patinho feio? Nessa escola ele não é mais feio, ele é diferente. Ele é o patinho que gosta de patinho, que não gosta de patinha. A partir de 3 anos de idade. A confusão é tão grande, e aí já começando a introdução do tema gênero, que aqui em Brasília eu acompanhei um caso de uma criança que ele estava, vou falar claramente, ele estava em sala de aula chupando o pipi do coleguinha, menino de 3 anos. A professora ficou apavorada. O meu aluno de 3 anos, ele está mexendo com os coleguinhas. A professora foi conversar com a diretora disse: não faça nada. Isso é demonstração homoafetiva. Ronaldo, um menininho de 3 anos buscando os outros coleguinhas, não é homoafetividade. Este menino ou já foi abusado em casa, ou está sendo abusado e está levando isso para a escola. Mas aí, por causa da identidade, a ideologia de gênero, estão acreditando que o menino de 3 anos já é homossexual e não podemos fazer nada. E é justamente este risco e este perigo que estamos correndo todos nós, sociedade brasileira, com esse Plano Nacional de Educação que está aí para ser votado, no seu artigo 2, que trata desta ideologia de gênero, que trata tudo isso como normal. Não nos preocupemos, não sejamos preconceituosos. E aí eu fico pensando, quando a gente elege um presidente ou um governador e que um ganha com uma porcentagem elevadíssima de votos, aquele que perdeu, nós fomos preconceituosos com o que perdeu? Sendo que hoje discordar de uma pequena minoria que acha algo correto e que quer impor-se é tratado como preconceito. Então, uma sociedade democrática é uma sociedade preconceituosa, mas está se invertendo tudo. Tudo. Bom, padre, eu queria saber de uma outra coisa. As entidades religiosas, escolas religiosas, como podem lidar com esta questão? E até trago aqui um outro ponto que me foi trazido, eu fiquei sem saber o que dizer. De que numa escola católica, 2 rapazizinhos, adolescentes, começaram a namorar e a escola está sem saber o que fazer, porque se a escola disser para parar e disser que não concorda com aquilo, porque é uma escola católica, ela vai ser taxada de preconceituosa, vai cair na mídia, e hoje a mídia está louquinha para encontrar casos assim, para acusar-nos de preconceituosos. E de homofóbicos. E de homofóbicos. Como agir as instituições católicas e cristãs, num todo, diante de casos assim? Sim. Eu acho que, só para pegar um pouco um gancho com o que a doutora também dizia, de onde vêm essas coisas, né? A gente percebe que há uma tentativa muito grande de desconstruir a família, né? Quando a gente fala do tema da ideologia do gênero, eu sempre digo que uma palavra de ordem é desconstrução. Desconstruir qualquer modelo que, segundo alguns, é um modelo tradicional, ultrapassado, para dar uma oportunidade para outros modelos de família que nós temos hoje. Que haja diversas situações familiares, ninguém nega, né? Nós temos várias situações familiares, mas muitas dessas situações familiares são muitas vezes indesejadas. Eu pegar, por exemplo, aqui a grande maioria de mães solteiras no Brasil, que é um número muito grande, muito maior até que casais divorciados, são pessoas que gostariam de encontrar uma pessoa, né? São mulheres que querem encontrar
o marido, não querem ficar naquela situação. Por isso eu não posso chamar de modelo de família, é uma situação familiar. Não é? Uma situação de um divórcio, às vezes, que acontece, por mais que se tenha tentado, não foi desejado muitas vezes, não posso dizer que um casal divorciado recasado é um modelo. Muitos casais que se recasaram não quiseram aquela situação. Então se passa um pouco a ideia de que há novos modelos que devem ser adotados, dentre eles o modelo homoafetivo, que deveria ser uma discussão muito mais intensa no nosso país, não é? Porque países laicos, de onde vieram a nossa laicidade aqui, debateram muito isso durante anos, como a própria França, antes de se adotar alguma legislação um pouco mais clara, enquanto que no Brasil rapidamente tomamos uma decisão, né, em relação à união homoafetiva e já passamos também para o matrimônio, que são duas coisas distintas que também quem está nos ouvindo deve fazer também, a distinção entre união civil e casamento são duas coisas distintas, né? E nós aqui demos passos muito acelerados nesse ponto, sem uma discussão profunda na sociedade, por justamente uma pressão que vem dos meios de comunicação, de alguns meios de comunicação, né, que taxa qualquer discussão sobre esse assunto como homofobia. Aí qual é o problema com o qual nós nos deparamos? É que ninguém tem a coragem de aprofundar a questão. Ninguém tem a coragem de fazer uma pesquisa na universidade sobre essas questões, como acontece até em outros países já ditos evoluídos, né, onde já a união homoafetiva já é legalizada, às vezes até o casamento também, mas há muitas pesquisas na área sobre essa questão. E aqui no Brasil ninguém tem coragem de fazer pesquisa, ninguém tem coragem de tocar no assunto, porque qualquer forma de se falar já se taxa de homofobia e com isso nós ficamos em situação um pouco, às vezes, num beco sem saída, como o caso dessa escola. E são situações extremamente delicadas, porque, para terminar rapidamente, passar a palavra... Porque nós estamos com o intervalo ali na hora. Tá bom, a gente volta daqui a pouquinho então. Voltamos para abordar essa questão, a continuação da sua resposta, porque a gente está na hora do intervalo. Você que está nos acompanhando aí, obrigado a tanta gente que está escrevendo para nós. Já farei aqui a leitura de algumas participações. Até já.